Mais uma vez, a narrativa desmorona. A Polícia Federal analisou 30,5 milhões de reais ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro e não encontrou indícios de ilícitos. Mas se ele foi inocentado, por que ainda tentam empurrar um julgamento político a qualquer custo? Olá, patriotas! Sejam todos bem-vindos. Aqui, a sua opinião vale muito, então sinta-se à vontade para comentar. Agora vamos direto à notícia. Nos bastidores de Brasília, o relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o famoso COAF, movimentou a imprensa militante. O documento apontava que Bolsonaro havia recebido 30,5 milhões de reais entre 2023 e 2024. A manchete foi feita sob medida para gerar desconfiança, levantar suspeitas e tentar vender a narrativa de que ali havia algo sombrio. Só que a realidade foi bem diferente. Depois de meses de análise, a própria Polícia Federal concluiu que não havia indícios de conduta suspeita que justificassem qualquer indiciamento do ex-presidente. Ou seja, fizeram barulho, plantaram dúvida na opinião pública, mas no fim, nada. E aqui surge a pergunta que poucos querem fazer: se não havia nada irregular, por que a imprensa deu tanto destaque ao caso? Dos 30,5 milhões de reais, 2/3 vieram diretamente da população. Foram 1,2 milhão de apoiadores, brasileiros comuns, que doaram via Pix um total de 19,2 milhões de reais. Pessoas que abriram mão de parte do próprio bolso para ajudar Bolsonaro a pagar multas e enfrentar perseguições judiciais. Isso não é suspeito. Isso é prova concreta de popularidade e apoio popular em larga escala. E mais, outros 8,5 milhões de reais vieram de resgates de investimentos em renda fixa, algo absolutamente comum e registrado legalmente. Mas espera que piora. A imprensa não destacou esses dados com clareza. Preferiu soltar manchetes ambíguas, dando a entender que o dinheiro teria origem duvidosa. É ou não é um caso clássico de manipulação narrativa? Enquanto a mídia estampava capas falando de milhões movimentados, a PF deixou claro no relatório final: não havia elementos que configurassem lavagem de dinheiro ou outros ilícitos financeiros. Mesmo assim, o inquérito não terminou em pizza para a esquerda. O ex-presidente foi indiciado apenas em pontos paralelos do processo: acusações genéricas de suposta coação no curso do processo e aquela já conhecida tese de abolição do Estado Democrático de Direito. Percebe a diferença? O caso financeiro virou pó, mas a tentativa de criminalização política continua. Aqui chegamos ao ponto mais sensível: o papel do Supremo Tribunal Federal. É lá que esses inquéritos correm. É lá que decisões contestadas são tomadas a portas fechadas, sem amplo debate. E é de lá que surgem medidas que soam, para muitos, como parte de uma perseguição política travestida de processo jurídico. A questão é simples: se um relatório oficial mostra que não houve ilícito, por que manter Bolsonaro sob constante cerco? Será que não estamos diante de uma tentativa sistemática de inviabilizar a sua volta à política nacional? Aqui no Brasil, a notícia foi recebida com indignação entre apoiadores, mas com silêncio constrangedor de boa parte da mídia. A manchete do início, 30,5 milhões movimentados, estampou portais. Já a conclusão da PF, que desmonta toda a tese, recebeu espaço muito menor. Conveniente, não? No exterior, a comparação foi inevitável. Nos Estados Unidos, Donald Trump também enfrenta uma sequência de processos e tentativas de enquadramento judicial. Curiosamente, assim como Bolsonaro, Trump continua sendo o nome mais forte para enfrentar o establishment. A semelhança salta aos olhos: quando a urna não garante a vitória, usam os tribunais. E essa parte poucos comentam. A cobertura da mídia não é apenas informativa. É uma estratégia. Repare como o ciclo funciona. Primeiro, lançam a suspeita. Depois, martelam por semanas a versão de que há indícios de conduta questionada. No fim, quando a investigação prova que não havia nada, a correção sai em nota de rodapé, quase invisível. Enquanto isso, a dúvida já foi plantada na opinião pública. Esse é o verdadeiro uso indevido de recursos midiáticos: transformar jornalismo em instrumento de ataque político. O ponto mais simbólico dessa história são os 19 milhões de reais doados via Pix. Não foi um banqueiro, não foi uma empreiteira, não foi uma estatal aparelhada. Foi o povo. Cada doação é uma prova viva de que Bolsonaro segue sendo a figura política mais conectada com a base popular no Brasil. E talvez seja justamente isso que mais incomoda o sistema. Pense comigo: se a elite política e jurídica realmente acreditasse que Bolsonaro está politicamente morto, por que tanto esforço em mantê-lo sob investigação? A resposta é óbvia. Eles sabem que ele continua forte.
Nos bastidores do Congresso, cresce o descontentamento. Parlamentares comentam reservadamente que o Supremo tem extrapolado seu papel, interferindo cada vez mais no campo político. Essa percepção não é apenas nacional. Lá fora, jornais independentes também já tratam o Brasil como um caso de judicialização da política. E o mais irônico, o mesmo Supremo que tantas vezes fala em defesa da democracia é acusado por muitos de sufocar a pluralidade política. É a democracia da mão única. Você pode discordar, desde que diga o que eles querem ouvir. Enquanto a narrativa contra Bolsonaro se enfraquece, a tentativa de associá-lo a sanções internacionais contra o Brasil também naufraga. A investigação sobre a suposta busca de apoio dos Estados Unidos não encontrou o peso que esperavam. E no cenário atual, com Donald Trump novamente no poder em Washington, a tendência é que a relação entre os dois países se estreite ainda mais, independente da torcida contrária da esquerda brasileira. Isso é mais um fator de preocupação para o sistema. Bolsonaro forte internamente e Trump fortalecido externamente. Um alinhamento que tira o sono de muita gente em Brasília. O que vimos nesse episódio é a síntese perfeita da estratégia contra Jair Bolsonaro. Criar barulho, plantar suspeita, criminalizar apoio popular e, no fim, nada se sustenta. O relatório do COAF foi explorado como bomba política, mas a Polícia Federal desmontou a narrativa. Mesmo assim, a perseguição segue, porque o objetivo não é justiça. O objetivo é desgaste. E a grande pergunta que fica é: até quando vamos aceitar que o STF e a mídia militante conduzam o país para um caminho em que a voz do povo vale menos que o despacho de um ministro? Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora, porque aqui, a verdade tem vez e voz.